Estudo do Conselho Federal de Medicina aponta que menos de 10% das cidades brasileiras têm leitos de UTI. De acordo com o levantamento, a totalidade está em 532 dos 5.570 municípios do país. A situação piora se contar os disponíveis para a rede pública, caindo para 466 localidades. A falta deste serviço de medicina intensiva é motivo de aflição entre médicos que enfrentam emergências superlotadas e também entre pacientes que fazem peregrinações para garantir o direito constitucional à saúde. Ao todo, o Brasil possui quase 45 mil leitos de UTI, mas pouco menos da metade, 49%, está disponível para o SUS. Todo o restante é reservado apenas à saúde privada ou planos de saúde, que hoje atendem apenas 23% da população. Para Hermann von Tissenhausen, primeiro secretário e coordenador da Câmara Técnica de Medicina Intensiva do CFM, o panorama é preocupante. A grande preocupação é que no país hoje existem cerca de 45 mil leitos de UTI. Pouco menos dessa metade é que está destinado ao SUS, ao Sistema Único Público de Saúde, e esse com a população infinitamente maior da rede dos pacientes que têm o convênio. Então isso é preocupante. O especialista explica que a infraestrutura de saúde do país precisa acompanhar na velocidade e em proporção às necessidades da população. A disponibilidade dos leitos de UTI, segundo Hermann, não acompanhou a evolução dos acidentes e da violência. Por exemplo, das chamadas causas externas, acidentes, violência, nos últimos 8 anos aumentaram em 25%. Os acidentes de trânsito aumentaram em 30%. Então, esse aumento de leitos, ele é pouco significativo. Outro dado que chama a atenção é a maior perspectiva de vida. Ou seja, a maioria desses leitos são ocupados por pacientes acima de 65 anos. O estudo do Conselho mostra o abismo da medicina intensiva no Brasil. Os 7 estados da região norte juntos possuem 1.227 leitos de UTI, quase 4,5 vezes menos que os 5.358 leitos só do estado de São Paulo. Em Amapá e Roraima, somados, contam com apenas 56 leitos de UTI no SUS, ou seja, 0,2% das unidades públicas do país. Outro ponto de atenção, segundo o estudo, está na capilaridade. Afinal, 44% dos leitos do SUS e 56% dos leitos privados estão nas capitais, deixando um grande abismo no interior do Brasil. Eduardo, anteontem você cantou a bola falando sobre a saúde e esse é o grande desafio para o novo presidente. É claro, são casos dos municípios, mas tudo vem lá de Brasília, né? Não, e isso é importantíssimo a gente falar dos municípios, porque a estrutura que é considerada adequada no SUS, 76% dos municípios do Brasil não tem nenhuma. A gente falou só de leito de UTI, que é a ponta da cadeia. 76% dos municípios não tem nenhuma. 22% dos municípios têm pouquíssima, considerado pouca estrutura, ou seja, pouco ou nenhuma, dá 98% dos municípios. Aí alguém pode pensar, mas tudo bem, porque tem muito município que tem pouquíssima gente. 60% dos brasileiros têm pouca ou nenhuma assistência do SUS no seu município. Então isso é uma preocupação grande, porque se a gente vivesse num país onde os trens levassem de uma cidade para outra com conforto em 20 minutos, em 30 minutos, mas a gente sabe que não é assim. Não tem nem ônibus que leva as pessoas, as estradas esburacadas, a maioria das estradas nessas cidades pequenas ainda de chão, como se diz lá no interior, né, ou de terra, como se diz aqui na capital. E como é que essas pessoas, quando sofrem uma emergência, elas podem ser atendidas? Muitas vezes não são. Então, num país onde hoje você, com teto de gastos, com um déficit fiscal enorme, com pouco dinheiro para investir, um país que não consegue crescer, ou seja, não gera mais impostos, porque são os impostos, é o grande financiador da retomada de crescimento, porque a gente só paga imposto quando as coisas estão indo bem. Então, sem dinheiro, com mais gente tendo que ser atendida pelo SUS, porque tem menos gente com plano de saúde, e com essa deficiência, o novo governante vai ter um pipinão pela frente.